E nós vamos fazer contato com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, ontem o Diese divulgou dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, mostrando que entre fevereiro e março de 2021, o custo médio da Cesta Básica de Alimentos diminuiu em 12 cidades e aumentou em outras 5. Mas quando a gente vê o período de 12 meses, comparando o valor da Cesta Básica de março deste ano com março de 2020, percebemos aí que houve aumento em todas as capitais. Inclusive as cidades da região sul acumularam grandes taxas. Porto Alegre, por exemplo, o acréscimo chegou a 25,20% e em Curitiba a 24%. Que outros dados você destacaria desse levantamento do Diese, Patrícia? Olha, Glauco, a pesquisa vai mostrar que você tem aumento ainda em alguns produtos importantes, como café em pó, feijão, açúcar. E eu acho que o mais importante é que as quedas, elas acontecem porque, nesse momento, a população está muito empobrecida. Tem renda para comer, então você começa a ter uma redução da demanda. E essa redução da demanda começa a impactar no nível de preços. Então, é um resultado bastante preocupante, principalmente nesse momento da discussão desse auxílio emergencial de R$250 e desse isolamento que vem sendo imposto por conta do aumento da pandemia. Então, esse resultado, ele indica que agora os preços devem começar a diminuir porque as pessoas não têm dinheiro para comer. Então, elas não têm dinheiro, não conseguem comprar e, por isso, não conseguem comer. Então, aumentos muito grandes. Não houve uma solução do lado da oferta, ou seja, você continua tendo um nível grande de exportação, então você continua também tendo que importar alguns produtos. No caso do feijão preto, o aumento é principalmente porque você está importando e esse feijão entra mais caro aqui no Brasil e quem paga esse preço é o consumidor. Só que ele não vai conseguir comprar esse feijão, provavelmente, porque é isso que vem mostrando. Você tem redução no preço do arroz, redução no preço do óleo de soja, porque esses produtos atingiram um patamar muito alto de preços e que agora ficam inviáveis para consumo, uma vez que a população, uma parte grande da população não tem dinheiro. Agora, Patrícia, quando a gente analisa aqui, você falou da questão do auxílio emergencial, o valor da cesta básica, por exemplo, em Florianópolis, que é a cesta básica mais cara, R$ 632,75. Em São Paulo chega a 626, Porto Alegre 623,37, Rio de Janeiro 612,56. Quando a gente analisa e pega ali o menor valor a ser pago pelo auxílio emergencial, que é R$ 150, ele não chega a 1/4 de uma cesta básica. Então, dentro desse contexto que a gente tem hoje, de crise sanitária, também de crise econômica, com elevação do desemprego, precarização do mercado de trabalho, não é possível termos uma parcela de R$ 150, por exemplo, nem de 375, que é a mais alta, sendo paga para as pessoas, porque é absolutamente insuficiente para comer mesmo, Patrícia. E se você pensar que esse valor de R$ 600 da cesta é um valor individual, então, para uma família comer, você precisa pegar esse valor e multiplicar por 3. Então, você distancia muito dos valores propostos pelo governo. E isso pode ser um problema, porque o auxílio emergencial, no ano passado, mostrou que ele repôs renda de muita gente. E, de uma certa forma, ele manteve o consumo aquecido. Esse pagamento de um auxílio emergencial maior poderia ser, inclusive, a porta de saída dessa crise toda econômica que o Brasil vem vivendo, além de garantir a saúde das famílias. Então, na verdade, a gente não consegue muito entender qual é a estratégia do pagamento de um valor tão baixo no momento em que a crise está tão forte que o sistema de saúde ele está quase colapsando porque ele não consegue atender todo mundo que precisa recorrer a ele. Então,
É muito complicado esse momento, porque é uma população que já vem sofrendo muito com a pandemia, já vem sofrendo muito com os efeitos dela no mercado de trabalho, e agora ela começa a sofrer também dentro da sua casa, porque ela não consegue comer, ela não consegue pagar os serviços básicos de saúde. Se a gente olhar o aumento do gás, a gente vai ver que entre março de 2021 e 2020, o gás subiu mais de 15%, então vai ficando inviável para as famílias de baixa renda passarem por isso sem um sofrimento físico, inclusive de fome. E quando a gente leva em consideração a questão do salário mínimo, feito aqui o cálculo pelo Diese com base numa família de 2 adultos e 2 crianças, e aí levando-se em conta que a cesta mais cara, que é a de Florianópolis, o Diese estima que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.315,74, ou seja, 4,83 vezes o mínimo vigente, que é de R$ 1.100. E essa é ainda outra consequência também do que tem acontecido nos últimos anos, Patrícia. Antes nós tínhamos ali uma política de valorização do salário mínimo que garantia um reajuste real e deixamos de ter, o que também torna aí a situação das famílias ainda mais precária nessa crise. A política de transferência de renda, seja ela pela valorização do salário mínimo, seja ela pelo pagamento do auxílio emergencial nesse momento, por conta da pandemia, ela já provou que ela é eficiente, que ela consegue trazer qualidade de vida para as pessoas, pelo menos um pouco mais, e no caso do auxílio emergencial, e o efeito do aumento do salário mínimo para a economia foi muito positivo, porque isso tudo estimulou o consumo, a produção, o emprego, e aumentou a renda e foi reduzindo as desigualdades. Então, é que a gente tem agora um governo cuja orientação é o Estado intervém o menos possível. E R$150 nesse momento é impossível de se viver. Então, a gente, 150, 250, qualquer que seja o auxílio emergencial que não alcance pelo menos os R$600 do ano passado, torna inviável, porque, diferente do ano passado, não se tinha inflação de alimentos no início da pandemia. E agora a gente tem. A gente tem um aumento de 20% nos produtos da cesta básica em quase todas as capitais, e isso não tinha no passado. Então, em vez de o valor aumentar, ele diminui quando a pandemia está num nível muito mais grave, porque ela não tem previsão de que isso vai diminuir, a gente não tem previsão de vacina, então a gente está vivendo um cenário muito complicado e que penaliza mais uma vez as famílias de baixa renda. E quando a gente pensa nessa questão do salário mínimo, a reposição de inflação que houve, na verdade ela não cobre os custos, né, o aumento da cesta básica, quando a gente tem aí índices superiores a 20% num período de 12 meses. É por isso também, né, Patrícia, que hoje a pessoa gasta 61,52% do salário mínimo só para comprar a cesta básica. Quer dizer, sobra ali do piso nacional menos de 40% para gastar com aluguel, para transporte, para, enfim, vários outros itens ali que são necessários para a subsistência de qualquer família. A gente consegue observar pelos dados do IBGE que grande parte da renda de uma família de baixa renda, ela vai para pagar gastos com habitação. Então, são os serviços básicos, a questão do aluguel, então paga a luz, paga a água, paga o gás, paga o aluguel, e aí o que resta, ela vai comer. E vai sobrando muito pouco. Então, realmente os indicadores da pesquisa, nesse momento, eles mostram uma situação extremamente desfavorável e a consequência do não auxílio do governo para a população de baixa renda. Ou seja, as pessoas estão com fome, estão deixando de comprar e, com isso, o preço dos alimentos começa a diminuir. Então, se já no passado nada foi feito em relação à inflação, porque, de uma certa forma, a demanda pelos outros bens estava deprimida, nesse momento, agora a fome dos brasileiros vai ajudar a baixar a inflação, o que é um cenário extremamente perverso. Tá certo, Patrícia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima.
Até a próxima, Glaucio. Obrigada. A gente que agradece. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.